E o Conselho de Ética da Câmara abriu, nesta terça, processos contra 3 parlamentares da oposição que realizaram obstrução total após a prisão de Jair Bolsonaro. Os alvos são Marcel Van Hatten, Zé Trovão e Marcos Polon, que podem ter seus mandatos suspensos por até 3 meses. A decisão de abrir os procedimentos por quebra de decoro marca um endurecimento de postura por parte do presidente da Câmara, Hugo Motta, em relação à oposição. Outros 11 deputados de direita, entre eles Bia Kicis, Carlos Jordi, Nicolas Ferreira e Caroline de Tone, devem receber uma censura escrita, que é uma espécie de advertência que não depende da análise do colegiado. Começar essa com o Roberto Motta, o posicionamento do presidente da Câmara, muito mais próximo ao governo federal, e as punições que devem atingir parlamentares conservadores. Motta. Não faz muito tempo, um deputado federal de um partido de esquerda foi gravado acertando uma rachadinha. Ele foi absolvido pelo Conselho de Ética da Câmara. Outro deputado, uma figura famosa na esquerda, agrediu um colega de direita no plenário com uma ofensa homofóbica. Imaginem vocês. Nada aconteceu com ele. No dia 11 de julho de 2017, um grupo de senadoras de partidos de esquerda e de extrema esquerda decidiu ocupar a mesa diretora do Senado para impedir a votação da reforma trabalhista. E ficaram lá, sentadas, interditando os trabalhos por mais de 6 horas. O senador José Medeiros, do PSD, na época entrou com um pedido para que fosse apurado se as senadoras haviam quebrado o decoro parlamentar. O requerimento do senador teve 14 assinaturas e foi encaminhado ao Conselho de Ética. Não se sabe de nenhuma punição que tenha sido aplicada às senadoras. Você, Dávila, deputados de direita ou conservadores na mira de Hugo Motta, nós falávamos, sobre a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser cassado nos últimos programas, e no dia de hoje essa indicação, outros parlamentares podem ser suspensos, poderão ficar 3 meses afastados da Câmara. Dávila. Caniato, além da seletividade mencionada pelo Motta e o Beraldo, há um problema muito mais sério, que é o problema de falta de liderança do presidente da Câmara. Nós temos hoje um dos presidentes mais fracos, que não cumpre acordos, não cumpre palavras, diz uma coisa de uma forma mansinha, depois atua de uma outra forma por trás das cortinas. É uma presidência fraca, dissimulada, que só vai prejudicar o andamento de matérias importantes. Ou seja, é um parlamento hoje refém dos interesses corporativistas da casa e um parlamento que dá as costas aos verdadeiros interesses nacionais, como, por exemplo, diminuir imposto, cortar despesas e aprovar medidas fundamentais para frear o crescimento do crime organizado. Zé, mas, Beraldo, estamos há 1 ano das eleições. Diante desses cenários, posicionamentos que nós estamos acompanhando, principalmente dos presidentes das casas, e dos desafios que estão colocados para a oposição, inclusive com cobranças reiteradas de vocês 3, para que a oposição se movimente e faça o que precisa ser feito, não me parece um cenário muito animador, para as pessoas que votaram nesses congressistas, deputados e senadores. Está cada vez mais difícil. Não sei se pelos desafios impostos por outras instituições, mas também por uma ausência de coragem. Zé Caniato, há diversos aspectos dessa dificuldade que a oposição vem enfrentando para ter um papel relevante. A oposição, ela não apenas não conseguiu brecar coisas importantes, mas serviu de instrumento, de alavanca para aprovar outras pautas que são terríveis para o Brasil. Eu usei há pouco esse exemplo da PEC da blindagem,
mas temos outras situações, outras propostas que receberam apoio tanto dos governistas quanto dos deputados de oposição. Isso é muito ruim para o Brasil, porque isso demonstra que o governo está vencendo todas. E o que nós estamos observando em relação à condução dos trabalhos na Câmara dos Deputados é exatamente isso. Na Câmara dos Deputados, as eleições do ano que vem já começaram. Há um interesse do presidente da Casa de organizar não só a sua reeleição, ou não sei se disputará algum outro cargo, mas também a eleição dos seus familiares. Há uma pretensão, segundo consta, de que o pai do presidente da Câmara seja candidato ao Senado pela Paraíba com o apoio de Lula. Então, vocês imaginem qual é a disposição do presidente da Casa de ir contra os interesses do governo, desculpa nenhuma, porque ali será de um pragmatismo absoluto. O interesse eleitoral virá primeiro de qualquer outro interesse, sobretudo se for interesse do Brasil. A conta é matemática. Quantos votos são necessários para se conseguir eleger aquelas figuras que se pretende eleger naquele estado? E se é melhor fazer essa eleição com o apoio do presidente ou na oposição ao presidente? Parece que a conclusão já foi chegada. Há uma expectativa, assim como vimos ontem, do ministro Fufuca, no Maranhão, e o Celso Sabino lá no Pará. Também há um interesse que na Paraíba a eleição ocorra de forma mais competitiva com o apoio do presidente da República. Então, isso é um fato dado. Diante desse fato, o que faz a oposição? A oposição não faz nada. Ela simplesmente fica assistindo e quando faz, faz mal feito. Porque essa reação de colocar no Conselho de Ética esses deputados num processo que deve correr a toque de caixa para gerar suspensão de mandato, enquanto quem faz rachadinha recebe perdão, isso demonstra que não há só uma disposição de vencer, dos governistas e do Centrão vencerem os oposicionistas, mas há uma disposição de humilhá-los, porque além de se fortalecerem numa aliança com o governo federal, com o presidente da República, querem também enfraquecer os seus opositores. E é disso que se trata. E a gente está vendo a oposição de 4. Isso é muito ruim para o Brasil e terá consequências graves. Aliás, já está tendo consequências graves. Agora, só para a gente fechar, Mota, diante dessa situação, óbvio, a população observa, talvez, alguns grupos, uma fatia entenda ou reflita melhor sobre o que tem acontecido, mas você acha que essa situação que todos nós estamos passando vai determinar ou pelo menos motivar uma participação diferente do eleitorado? Ou seja, o eleitorado talvez se arrisque mais, vote em figuras que talvez adotem um discurso de mudança, possivelmente? Não, não acho, Caniato. Eu acho que as pessoas estão cansadas do discurso de mudança. É o discurso que se repete em todas as eleições, é o discurso de mudança e não muda nada. E quando muda é para pior. Eu acho que as pessoas, além disso, estão confusas, porque todo dia surgem novidades, todo dia surgem cortinas de fumaça, coisas que desviam a atenção do eleitor para coisas que não têm nenhuma importância, questões sem qualquer relevância, mas que dominam o debate. Eu acho que esse governo está fazendo isso muito bem, é mestre nas cortinas de fumaça. Infelizmente, a maioria dos nossos parlamentares entra nessa dança, não consegue reagir a isso. É muito triste a gente ver parlamentares que a gente respeita apoiando coisas que não têm nenhum sentido só porque eles acham que não dá para ficar contra. Então, eu acho que a expectativa é ruim. Eu não vejo nenhuma motivação especial para o eleitor. Eu acho que o eleitor vai para o ano que vem bastante desanimado, sem mais nenhuma fé nesse discurso de mudança.